nós vamos fazer a prece, para que a gente possa dar início à nossa reunião. Nós vamos acerenar o coração, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, de modo que possamos assimilar o conteúdo das lições, as vibrações do plano espiritual superior, que vai nos dando ânimo e força para prosseguirmos na luta de aprendizado que a vida nos proporciona. Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Mestre, aqui mais uma vez nos posicionamos, buscando ampliar a nossa capacidade de percepção dos valores superiores, de modo a levarmos a efeito, de uma forma consciente, um trabalho de transformação do nosso ser, aquela mudança indispensável, a conquista verdadeira da paz, da harmonia, do equilíbrio íntimo do ser ante as lutas da vida, que tem o objetivo de nos conduzir para regiões espirituais mais elevadas. Que a Tua paz se faça presente, que os benfeitores da vida nova possam nos auxiliar nesse propósito, nos envolvendo, Senhor, nas vibrações do Teu amor. Que a Tua paz também possa chegar até os nossos lares, iluminando o coração dos familiares. Rogamos a Ti em favor da humanidade, de modo que os homens, no campo de luta em que nos achamos, possam se despertar para a importância do amor, da fraternidade, do processo de convivência entre os seres na sociedade. Que a Tua luz, Senhor, se faça presente, de modo a chegarmos ao termo da nossa reunião, num clima de muita paz e de muita harmonia. Com a certeza do amparo que vem de Ti, nós damos início à reunião da noite. Que assim seja. Muito bem, gente. Na semana passada, nós fizemos alguns comentários breves a respeito de um trabalho realizado pela espiritualidade superior, dentro até mesmo de uma programação para que as criaturas aqui na Terra pudessem receber de tempos a tempos esclarecimentos que tangem a um trabalho de transformação moral e espiritual do ser, da criatura. E a gente vai perceber que a história, desde que o homem começa a registrar os feitos que vão se dando em sociedade, ela vai trazendo para nós, nas diversas sociedades, situações, vivências das criaturas em que passa-se a evocar as forças espirituais, de acordo com a capacidade de compreensão, de um entendimento dos espíritos que ali se encontram, representando o movimento natural do ser, na busca da luz, na busca de uma identificação com o Pai, com o Criador. E vamos percebendo que nesse movimento inicial mais simples, ali, mais na base, vamos dizer assim, a criatura vai passando por experiências que pouco a pouco vão alargando a capacidade perceptiva, a capacidade de compreensão, de entendimento dessas próprias orientações que vão chegando, de modo que avancemos. Na primitividade, a gente vai observar que o culto são feitos, as pedras, as coisas da natureza, de um modo geral, as forças da natureza, porque eles percebem, sentem que ali está a presença de um ser que eles desconhecem, mas é um ser que existe. É uma concepção ainda mais simples, mais rudimentar, mas importante e necessária, porque é piso para que outras mais complexas, mais condizentes com a realidade, possa ser então desenvolvida na intimidade do ser das criaturas. E nós vamos perceber que dentro desse movimento, desde a forma mais simples, aquela que poderíamos registrar como as mais complexas, vamos perceber a presença de criaturas que surgem em meio aos seres que ali se encontram para poder ajudar na elaboração desses valores, na elaboração desses princípios. Todas as culturas apresentam criaturas que se destacam. Muitas ficaram conhecidas e são conhecidas pela humanidade de um modo geral, em função do trabalho que fizeram, do trabalho que realizaram. Outras ficaram anonimadas porque eram regiões, situações mais simples, mas sempre se destacando uma criatura para o trabalho ali feito, ali realizado. Se nós fizermos uma incursão, por exemplo, na questão histórica do Brasil, a região sul, com a descoberta que se deu, da própria região norte, região norte do planeta, nós vamos perceber que as criaturas que aqui se encontravam, de uma forma ainda mais simples, de culto, de compreensão, de entendimento, veneravam forças superiores, mostrando ali que alguma coisa já elaborada na intimidade daqueles que ali se encontravam e procurando ajustar o plano comportamental aqueles valores, aqueles princípios. Mesmo quando, por exemplo, uma tribo indígena estabelece uma guerra com uma outra tribo, e no momento que eles saem para a guerra, eles evocam as forças espirituais para protegê-los, de forma que eles não sucumbam à guerra e sejam vitoriosos, esse movimento é um movimento legítimo,
por mais que possa ser estranho para nós hoje, né? Como as diversas guerras que se deram na história da humanidade, Roma, Grécia, né? Havia sempre uma movimentação nesse sentido, em que buscava-se as forças espirituais para que pudessem então ter amparo e nesse amparo realizar ali o objetivo deles. Então, um movimento simples que tange o interesse imediato, uma vitória sobre os outros, mas percebemos que por trás desse movimento está a manifestação das criaturas no sentido de buscar uma identificação com as forças superiores que regem, que conduzem, que direcionam a vida nossa de um modo geral, a partir das orientações. E vamos percebendo que nesse movimento mais simples, né, como nós falamos anteriormente, a alma vai como que amadurecendo, vai elaborando conceitos, valores, princípios, até o momento em que essas orientações elas vão chegar mais claras, mais objetivas, dentro de determinadas linhas em que a capacidade de compreensão já permite a orientação da forma como chega, porque já há também uma elaboração que se deu pelas experiências, pelas vivências das múltiplas encarnações. Então, dentro desse contexto, né, que a gente percebe que todas as culturas têm, apresentam, a doutrina espírita mostra para nós que houve 3 grandes momentos significativos dentro desse movimento de orientação da espiritualidade aos homens. 3 revelações. A primeira, como nós falamos na semana passada, ela vai se dar com a figura de Moisés entre o povo hebreu, né? Então ele vem, traz os 10 mandamentos, as leis, que representam leis disciplinares, trazendo para as criaturas diretrizes, de modo que pudéssemos ajustar o nosso comportamento, as nossas ações, a esses valores, a esses princípios. Então a lei que chega para a humanidade de uma forma a tocar, a sensibilizar o coração daqueles que eles se encontravam no nosso coração na atualidade. Mais à frente, a segunda revelação, ela vai se dar com a figura de Jesus, né? Que traz para nós a faceta do amor, e ele mesmo fala que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento, ou seja, mostrar o que a lei realmente estabelece no plano da vida, da existência, do ser, da criatura. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, no momento em que ela consegue sensibilizar-nos com os aspectos do conteúdo da verdade, mostrando para nós o papel de todas elas, de todos os trabalhos realizados nas sociedades diversas, de modo a tocar e sensibilizar o nosso coração dentro de uma diretriz positiva no campo do aprimoramento. E uma coisa que a gente observa, gente, mas por que o povo hebreu? Porque Jesus, entre os companheiros que eles se encontram, né? Há todo um porquê desse movimento. E a gente vai perceber que o processo vai se dar representando até mesmo uma síntese de tudo aquilo que foi trabalhado até então nas diversas culturas, de modo a poder fazer com que as criaturas pudessem devidamente se ajustar a essas diretrizes que funcionam como normas no plano disciplinar. É um trabalho que ocorre, que se dá de fora para dentro, né? De fora para dentro. Não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo. Então, a partir dali, tem ali uma síntese de todo um trabalho, de modo a ajudar-nos na caminhada de aprendizado em que nos encontramos. E vamos perceber na etapa seguinte, quando Jesus vem, mostra claramente para a gente como que tem que ser a movimentação do coração do ser, da criatura, nesses diversos acontecimentos, situações que vão surgindo no processo da vida, da existência, na convivência de uns com os outros, situações que movimentam profundamente o nosso mundo íntimo, né? Se, por exemplo, com Moisés e os profetas, estabelecia-se que aquele que era vítima da hanseníase, da lepra, deveria ficar à margem, no vale dos imundos, e ali já representavam para a época uma diretriz que tinha um interesse de estabelecer ali uma harmonia na sociedade. Vamos perceber que Jesus vai além. Tudo bem, ele pode até existir um lugar, porque a coisa é contagiosa dentro da cultura, alguns valores, alguns princípios, mas nós não podemos desrespeitar ou menosprezar a criatura, o ser que se encontra naquela condição. Então ele começa a mostrar aspectos diferenciados da lei de Deus, da lei do Criador. A gente vai observar, né, dentro do que é apresentado pela espiritualidade, o trabalho de Pedro, após a crucificação de Jesus, o acontecimento do Pentecostes. Ele abre as portas da sua casa, que fica conhecida como sendo a casa do caminho.
E ali ele colhia todas as pessoas, todas as criaturas que apresentavam problemas, apresentavam dificuldades, né? Então mostrando aí uma forma diferenciada de ação comportamental do ser diante das diversas situações que surgem na vida e na existência. Criaturas que eram ali autoridades entre o povo hebreu, né? Autoridades ali, sumos sacerdotes e outros mais, que visitados pela hanseníase e pela lepra, foram abandonados pelos familiares, colocados ou direcionados para o vale dos imundos, foram acolhidos na casa do caminho. Aí eles puderam então perceber a dimensão do trabalho que o carpinteiro estava realizando junto aos homens, junto ao povo, né, na época, junto aos homens, junto à humanidade. Então foi um momento de reflexão para muitos seres, para muitas criaturas, essa acolhida, né, em que não via a criatura com um problema, ou o problema na criatura, melhor dizendo, mas via uma criatura, um ser que apresentava momentaneamente ali um problema, uma dificuldade, que precisava de ajuda, precisava de auxílio. Então começa a mudar, né, como a própria Escritura Emmanuel fala para nós, Jesus ele modifica a moda moral da humanidade, a partir da chegada dele junto a nós, na manjedoura, e a partida dele nos braços da cruz. Então nesse intervalo aí que se dá, ele altera totalmente a moda moral dos homens na terra, estabelecendo princípios, valores, diretrizes renovadas para o ser, para a criatura. E a dimensão do comportamento humano, da criatura, passa então, a partir da presença dele, da vida dele junto a nós, a ser percebida por nós com mais clareza. Porque enquanto que a luz não está presente, não temos como nós avaliar o que está aqui imerso na escuridão. Nos movimentamos, agimos, mas não conseguimos perceber os detalhes. Quando a luz é acesa e vemos com clareza, vamos ter a dimensão do espaço em que nos encontramos. Nossa, está uma verdadeira bagunça, um caos. E precisamos ordenar esse caos de forma que a vida flua com mais harmonia, com mais equilíbrio. Então a imagem que a gente traz, para poder entender um pouco do trabalho dele, do Cristo junto à humanidade. É a luz que se faz presente. E no momento que a luz se faz presente, temos uma dimensão mais clara daquilo que realmente nós somos, nós trazemos, de onde vamos poder chegar, né, num trabalho persistente no campo da transformação, no campo da mudança. Então esse trabalho é feito, ele é realizado nos momentos oportunos em que os homens se encontram devidamente amadurecidos para poder assimilar os conteúdos apresentados, porque já há maturidade para isso, já há maturidade para isso. A gente observa, por exemplo, a doutrina espírita, que vem fazendo um papel significativo junto à humanidade. Nem todos, na atualidade, conseguem compreender. Muitos até se posicionam refratários, não entendendo que é uma diretriz que ajuda as pessoas, as criaturas. Muitos a interpretam como sendo algo diabólico, ou por não conseguir compreender. A pessoa, pelo papel dela, ela está errada, porque o conteúdo cultural que ela traz, que ela desenvolveu, em que ela se formou, permite que ela tenha essa interpretação. E ela se manifesta com sinceridade. Com sinceridade. Não. E às vezes está querendo nos ajudar, né? Nos ajudar. Você está no caminho esquisito, o caminho seu está errado. Mas é porque ela entende dessa forma. Está sendo sincera. Então são movimentos que vão se dando. Mas com o tempo, porque são leis estabelecidas no universo pelo Criador, as criaturas mais cedo ou mais tarde vão começar a entender, né? Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o princípio que nós trabalhamos. Jesus como guia e modelo para a humanidade. A questão do espírito, ser inteligente da criação, que povoa o espaço, né, fora do mundo habitado. A questão do corpo espiritual, perispírito. O corpo com o qual nós nos apresentamos no mundo espiritual, com o qual nós nos movimentamos. A questão da mediunidade, ou seja, de intermediação entre o plano físico e o plano espiritual, uma coisa que sempre aconteceu no seio da humanidade, né? As religiões, de modo geral, entendem, sabem disso, mas não conseguem explicar com tanta clareza, com tanta objetividade, né? A influência dos espíritos na nossa vida, no nosso pensamento, a questão da evolução dos seres, o espírito criado de forma simples, ignorante, sendo direcionado para no futuro alcançar a perfeição. Então são leis divinas que vão sendo apresentadas. E a criatura que já encontra-se amadurecida, ela começa então a assimilar isso, a entender. E entendendo, ela começa também a direcionar a sua vida, a sua existência, de uma forma diferenciada, né? Porque ela está vendo, ela está percebendo com mais amplitude.
a responsabilidade nossa aumenta. Não no sentido da cobrança, que muito foi dado, muito será pedido, mas não no sentido da cobrança, mas no sentido de um retorno natural. A criatura se ajusta naturalmente ao contexto da vida, consegue compreender mais a si própria, dentro das limitações que ela traz, que ela apresenta, consegue compreender mais o outro, que também tem as suas limitações, que estão sendo elaboradas pelas experiências. Isso traz um conforto, é o consolador. É o consolador. Porque ele vai chegar, vai passar a mão na cabeça da gente: então, meu filho, fica sentadinho aqui, bonitinho, que eu vou providenciar tudo para você. Vai chegar tudo nas suas mãos a partir de agora, porque eu sou o consolador e vim trazer paz à humanidade. Não é por aí não, né? Mostra o caminho de evolução, de crescimento do ser, da criatura, em que ela se lança ao trabalho de uma forma consciente e passa a agir segundo o entendimento, a compreensão, a percepção dela no campo da vida, no campo da existência. Então começa a ficar mais harmônico o processo, né? Fala, por exemplo, um dos princípios que foram trabalhados, a doutrina espírita nos apresenta, a lei de causa e efeito, a ação e reação, a semeadura livre, a colheita obrigatória, né? Mas tem outro ponto nesse contexto aí: se a colheita obrigatória ela se faz presente e muitas vezes necessária ao ser, a criatura, tem um outro ponto que a misericórdia divina apresenta ao ser. O amor cobra a multidão de pecados. Então, se há abertura no campo da mudança, da transformação, aquilo que poderia ser fechado numa colheita obrigatória passa a ter um aspecto diferenciado, porque entre o próprio processo que a imagem, né, da passagem da multiplicação dos pães nos apresenta, porque abre-se o coração para compreender a potência divina atuando na vida do ser, da criatura. Então ela se abre para isso, e o movimento da vida passa a ter uma característica diferenciada, porque ele está aprendendo a lição. E Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a transformação do ser, da criatura, de modo que ela se ajuste naturalmente às diretrizes que realmente façam com que o caminho seja mais suave, mais harmônico, mais equilibrado. Um ponto que foi falado, né, na semana passada, quando, por exemplo, nós vamos percebendo que um dos grandes males que visitam o coração nosso, que causa sofrimento, dor imensa, se apoia na questão do egoísmo e do orgulho. E a partir daí surgem aí os outros problemas, as outras dificuldades, os outros vícios comportamentais que nós manifestamos. Então olha só, quantas vezes nós não passamos ali, às vezes um dia, uma tarde, semanas, meses, sofrendo em função dos ciúmes, por exemplo, né? Com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a noiva. Surgiu uma situação lá em que, natural, você está movimentando harmonicamente, sendo fraterna com alguém, com um companheiro, com um amigo, mas batemos o olho ali e aquilo ali faz com que os ciúmes em nós venham à tona. Olha só, vamos sofrer, ou por horas, por dia, né? Às vezes semanas, meses. Vamos tratar mal a pessoa que se aproxima de nós vamos ficar fechados. Então olha só, situações que se expressam na vida da gente. Se não há, nesse exemplo que nós estamos apresentando, a manifestação do sentimento: fulano está aqui, amigo, papapá, estabelece uma coisa fraternal, fica harmônico. A coisa flui com equilíbrio, com segurança. Por quê? Há um sentimento diferenciado se movimentando na confiança, na fraternidade, né, na compreensão. Então nós vamos percebendo, pelo que nós vivenciamos, a importância da modificação. A própria questão do orgulho, né? Me sinto superior aos demais companheiros do trabalho e julgo, pela minha superioridade, leitura minha, né, respeito de mim mesmo, que o cargo, a promoção para o cargo X virá para mim, porque eu sou melhor que os outros. Mas, no entanto, na concepção do diretor, do chefe, do superior, ele entende, pelas diretrizes da empresa, que o outro companheiro está mais apto ao trabalho do que a gente, porque tecnicamente ele é mais hábil, tem mais capacidade, e a promoção vai para ele. E nesse instante, olha só, tirou totalmente a nossa estabilidade, perdemos o nosso piso. Por quê? Nos achávamos superiores e que a coisa seria realmente para nós, e nos posicionamos rígidos em cima disso, porque a coisa pode até passar, gente, é natural. Não estou percebendo que a promoção vai vir para a gente, né? Mas pode ser para fulano, ele também é capaz, eu sou capacitado. E no momento que vem, se o sentimento em nós está sendo trabalhado, estamos esforçando,
a gente não entra nessa linha em que o orgulho vem ali com toda a força, com toda a sua intensidade. E vamos lá, envolvemos o companheiro num sentimento fraternal sincero, parabéns, é merecido. O trabalho foi para a mão certa, né? Estabelecendo ali o quê? Uma linha de coesão no campo da fraternidade, no campo da harmonia. Então são pontos que vão sendo apresentados, a gente vai trazendo os exemplos que a própria espiritualidade nos mostra, mostrando a importância de um esforço nosso no sentido de ajustarmos a esse sentimento. E uma coisa interessante, a gente está até conversando com a Dulce um pouco antes da reunião, e que ela falava para a gente que a questão do amor não se desenvolve, a criatura não tem uma cartilha. Deixa eu aprender como é que é amar aqui, ó. Lição A, lição primeira. Não existe isso. É uma coisa que desenvolve na intimidade da criatura de uma forma que as existências vão promovendo isso. Então, muitas vezes, o sentimento em nós não é essa harmonia que nós estamos falando dela, porque ela precisa ser trabalhada. Mas é importante que nós estejamos atentos para tentar amenizar o máximo possível um efeito negativo no plano comportamental. Veio a onda de ciúme, é natural. Somos ainda criaturas imperfeitas. Eu não posso alimentá-lo e fazer com que ele cresça na minha intimidade, de forma até tratar mal o companheiro, a companheira, o irmão, a namorada, a noiva, não importa. A pessoa com a qual estamos mais próximos e sentindo ciúmes dela ali. Né? Então, deixa eu tentar amenizar e contornar e fazer com que outro sentimento venha à tona, estabelecendo ali uma harmonia, um equilíbrio, uma coesão. Então o trabalho passa por aí, porque essas pessoas que andam, que movimentam-se com harmonia, de alguma forma fizeram um trabalho com elas próprias em outras oportunidades e hoje apresentam como conquista, né? Então assim, o companheiro lá com o qual nós nos associamos e estamos convivendo no mesmo teto, por exemplo, né? A pessoa que nós elegemos a nossa caminhada evolutiva está ali, estamos ali convivendo com ela, passou o encantamento do namoro, passou o encantamento do noivado, os primeiros anos do casamento, que normalmente são mais harmônicos, mais suaves, e entramos no campo de luta, em que situações que não esperávamos que pudesse acontecer estão acontecendo, né? E vamos percebendo que um sentimento, uma emoção, talvez seja a definição melhor, modificou o nosso mundo íntimo. Desprezar a pessoa, nos associarmos a outra, com a qual às vezes podemos até nos encantarmos na nossa caminhada, ou tentar fazer um trabalho no sentido de um crescimento pela convivência, a paciência, a boa vontade, né? A tolerância, o caminhar junto, o conversar, o dialogar. Gente, esse movimento ele está fazendo com que o amor cresça de uma forma verdadeira. Não mais aquela emoção do início, que vem, que brota naturalmente. Emmanuel fala que é o doce encantamento. Mas esse diálogo, sentar, vamos conversar. O que está acontecendo? Não está assim. Isso aí faz com que o sentimento verdadeiro comece a ser construído na nossa intimidade, na intimidade da criatura, pelo respeito. Vamos respeitá-la. Ela vai nos respeitar, vamos respeitá-lo, ele irá nos respeitar, né? Então começamos a construir algo verdadeiro. E tudo na vida, não há nada nesse mundo que não seja fruto de uma elaboração. De uma elaboração. Às vezes nós pegamos o carro andando, né? O bonde está andando, entramos nele. Então já está tudo ali já devidamente organizado. Mas aquela organização que está ali foi elaborada por outros que se entregaram ao trabalho. E a gente pega ali ele em movimento. Então a gente tem que entender isso. Então se nós queremos paz, harmonia, queremos felicidade, é algo que se constrói, não é dado gratuitamente. A gente pode fazer uma viagem para o lugar mais bonito do mundo. Quer fazer uma viagem para um lugar assim, que é o lugar mais bonito do mundo. Quem faz fotografia quer estar lá pessoalmente. Lugar de paz, de harmonia, sem dúvida alguma. Gera um estímulo no sentido da harmonização íntima. Evocamos Deus, o Criador, numa prece maravilhosa, em que nosso coração comunga plenamente ali com aquele ambiente agradável, belíssimo. Ponto positivo. Mas a paz não está ali, né? O local nos sensibilizou para trabalharmos no nosso mundo íntimo no campo dessa harmonia, desse equilíbrio. Então a paz está aqui, entendeu? E vamos percebendo que ela deverá se expressar até nos momentos das lutas mais intensas. Vamos tentar apresentar uma harmonia.
é um caos, o movimento é intenso, mas vamos ter tranquilidade até mesmo para encontrarmos a solução, racionalizarmos mais fácil a situação, de modo a encontrarmos ali a solução. Então tudo é fruto de uma elaboração. E esses recursos que vão chegando da espiritualidade, gente, têm o objetivo de nos auxiliar nesse sentido, né? De nos auxiliar nesse sentido, porque nenhuma sociedade na face da Terra encontra-se esquecida do Criador. Vamos perceber a chegada, a presença de inúmeras criaturas que vêm de tempos a tempos para fazer um trabalho de esclarecimento, de sensibilização, tentando ali mostrar aquelas almas, aqueles espíritos que eles se encontram, que há forças superiores, a força humana nossa, espíritos se movimentam, o Criador das diretrizes, e de acordo com a cultura, com a capacidade de compreensão, de entendimento, a criatura vai se movimentando. E de forma alguma, nós vamos poder falar que A, B, C ou D é melhor do que o outro. Não tem como fazer uma comparação nesse sentido. Qual que é a religião, qual que é a doutrina que é melhor? É melhor aquela que a criatura se identifica com ela, e se identificando com ela consegue fazer um trabalho consigo mesmo de ajustar o seu comportamento àqueles princípios e diretrizes que são apresentadas. É a melhor cultura religiosa que tem para aquela pessoa, para aquela criatura. O outro já vê, não entendo nada que está sendo falado, não consigo entender nada. Mas aqui, olha só, bacana que é isso aqui, ó, maravilha. Eu leio e entendo facilmente, estou me esforçando para me ajustar. É a melhor cultura religiosa para aquela pessoa, para aquela criatura. Então tem que entender isso, esse movimento da vida, em que as criaturas se ajustam, né, de uma forma natural. Agora nós entendemos que dentro desse contexto há um ponto que há um ponto que estabelece uma linha de coesão entre todas, que é essa questão da compreensão, da fraternidade, do entendimento. Não importa, a sua doutrina está frontalmente contra a minha, vou colocar assim, um plano extremo, mas a gente pode de alguma forma estabelecer ali uma compreensão. Eu não comungo isso não, mas tudo bem, vamos tomar um cafezinho junto aqui, por exemplo, né? Então, para a gente poder trazer uma imagem aí da questão do processo. Eu lembro um companheiro, nós tive a oportunidade de conviver com ele, trabalhamos com ele há uns anos atrás. Então ele passou por um processo bem complicado, até problema espiritual mesmo. E foi procurando várias portas para poder tentar solucionar o problema de mediunidade, né? A questão de acessibilidade abriu para ele, e ele, sem saber o porquê, perdeu totalmente o controle, virou um caos na vida dele e da família. Então começou a procurar soluções espirituais. Ele falou: Márcio, eu cheguei num companheiro em que o culto que ele fazia era um culto às forças inferiores, o culto do diabo, né? O que acontecia? Ele me colocou num lugar lá, tal, mandou sentar, fez lá uns movimentos, uns símbolos no chão, e fez lá umas evocações das forças que ele venera, e jogou pipoca em mim, todo um culto exterior lá. Ele falou assim: eu estava num desespero tão grande que, para mim, naquele momento, aquele companheiro, com aquela forma que ele se posicionou, ele me ajudou, me tirou momentaneamente de um clima pesado que eu estava. A coisa não melhorou de pronto não, mas me aliviou momentaneamente, né, dentro do contexto em que ele estava. E ele até assim, mostrando uma certa gratidão ao companheiro, porque olha só, ele teve gastos, ele não cobrou nada, teve gastos, tempo, mencionou uma série de coisas que foram feitas ali, tá? Tentando ajudar o companheiro a sair do clima da dificuldade que ele estava. Então olha só, a gente está trazendo isso, né, para a gente poder entender o movimento. A criatura está sendo solidária com o conteúdo de entendimento que ela tem, ela está procurando fazer alguma coisa para ajudar o outro com os recursos que ela tem, né? Então, por mais estranho, por mais diferente que possa ser da nossa movimentação, a criatura está no contexto dela, gente, e é caminho de aprendizado. Não podemos esquecer isso. A gente vai entender que algumas coisas deverão ser evitadas por nós, sem dúvida alguma. A doutrina espírita vai nos mostrando isso, de modo a podermos caminhar com mais segurança, né? Não é tudo que é permitido, vamos dizer assim, para aquele que está aprimorando essa capacidade de compreensão, de entendimento. Para outro que ainda não entende, está tranquilo, é normal, está no plano dela. Mas para o outro que já começa a entender, ela naturalmente vai se afastando, né, daquilo que ela entende, percebe. E os próprios acontecimentos vão mostrando que realmente não é bom para você, para a criatura. A gente vai, por exemplo, observar, vamos trazer de uma forma mais abrangente, na área da medicina, por exemplo, né, das ciências aí, biológicas,
que vão nos auxiliando na questão alimentar, por exemplo. Então a gente percebe que estão sendo feitos estudos, quais são os melhores alimentos, tá? Não só para que a gente possa fazer uma seleção daquilo que representa o melhor para nós, mas também para que a indústria na área alimentar tenha consciência, os que coordenam, e passem a trabalhar de forma positiva, né? Em favor dos homens, em favor das criaturas. Nós vamos entendendo que esse caminho vai se dando. No primeiro momento, interesse exclusivamente comercial. Mas os acontecimentos vão se dando de uma forma em que as próprias imposições e o processo disciplinar ele acontece, né, no primeiro momento, a questão do Moisés, por exemplo, que a gente falou, a coisa é disciplinar. As leis vão estabelecendo diretrizes que as indústrias vão ser obrigadas a se ajustar para atender a necessidade dos homens, das criaturas, na área alimentar, por exemplo. Mas vai chegar um ponto que aquele que assume um trabalho nessa natureza coloca a mão na consciência e fala: não, a questão não é o dinheiro, a questão é o ser humano. Então o que nós vamos poder promover para beneficiar a criatura de modo que ela tenha uma vida melhor, mais saudável, uma melhor alimentação, né? Então a gente percebe que o movimento vai se dando dessa forma. Aí, gente, não é uma questão disciplinar, é uma questão espontânea, elaborada na intimidade do ser, que passa então a se expressar no plano da vida, no plano da existência. Trouxe esse exemplo, né? Que a gente vai percebendo que o movimento vai se dando dessa forma. Da noite para o dia, não. Requisita tempos, né? Para que as elaborações se deem. Mas os planos da disciplina, da justiça, têm nos auxiliado muito nesse sentido. E a gente pode alargar isso para outros setores da vida, outros setores da existência. Até o momento em que a criatura, entendendo, ela passa então a se movimentar de uma forma mais harmônica, no respeito ao próximo, no respeito ao semelhante. Isso representa, gente, uma vida saudável, uma vida em que a criatura está como que comungando uma com a outra, dentro de um contexto mais abrangente, em que os princípios espirituais estão sendo expressos, tá? Outro exemplo que a gente pode trazer, uma coisa que está acontecendo aqui em Mário Campos. Está sendo implantada, por exemplo, a coleta de lixo seletiva, tá? Então, a imposição que vem no primeiro momento, em que as criaturas estão sendo conscientizadas a fazer em casa a seleção do lixo seco, do lixo molhado. Muitas aderem facilmente, entendem e se lançam ao trabalho. Muitas não, se cruzam os braços e não fazem o trabalho da forma como deve ser feito. Então tem que ter paciência, orientar, mostrar, conversar, para que a criatura entenda que não é algo que ela está fazendo para o outro, é o que ela está fazendo para si mesma, cuidando da natureza. Ela está cuidando de si própria, do ambiente dela, né? Então assim, a gente percebe que esse trabalho educacional é um trabalho que requisita tempo, paciência, perseverança, mas é um trabalho possível de ser feito, e está sendo feito de alguma forma. E o que a gente percebe? Não é um processo que está se dando no primeiro momento como um despertar consciencial do ser da criatura. Muitos já têm, mas para muitos o processo está se dando de fora para dentro, porque as próprias leis estão cerceando, porque já não tem mais lugar para jogar lixo no mundo, já está ficando cada vez menor, né? Então temos que cuidar do lixo para poder ter uma sobrevida melhor, uma vida melhor, sobrevida maior, né? Então a necessidade está impondo diretrizes que não estão ainda elaboradas interiormente em nós, mas vão apresentando linhas de mudança e transformação. Aí nós começando a entender aí o mecanismo da vida e da existência. Agora, o que está acontecendo? Quando nós saímos de casa, vamos participar de uma reunião como essa, vamos ler os livros, vamos tentar entender esse trabalho da espiritualidade, de orientar os homens, de mostrar o caminho espiritual, da renovação, o crescimento, nós estamos como que procurando uma conscientização do processo. E conscientes nos lançarmos ao trabalho, sem esperarmos as imposições externas, que algumas vezes até nos ajudam, pela acomodação ou pela falta de entendimento que nós apresentamos. Mas são movimentos de aprendizado, movimento de vida, tá? E na essência é um trabalho de moralização do ser, moralização das criaturas. Estamos em abraços com esse movimento. Alguma coisa, Léo? Eu fiquei me recordando de uma fala de Kardec sobre a questão do progresso moral e do progresso intelectual. O progresso intelectual, ele sempre precede, ele vem antes. Então a gente se desenvolve em inteligência, né? Em compreensão até da natureza.
compreensão dos processos envolvidos naquelas situações que trazem conforto. Então, há um interesse das próprias criaturas em se desenvolver intelectualmente. E isso é necessário e é altamente estimulado pela espiritualidade. Só que o progresso moral, ele é fundamental para o bem-estar, digamos, espiritual de todos, né? Então, a humanidade, que já avançou muito intelectualmente, tem agora esse desafio de realizar, de completar esse seu progresso moral, né? E é uma questão do Livro dos Espíritos em que se pergunta como é que se uma coisa leva a outra. E é dito que sim, que o progresso intelectual conduz ao progresso moral. Então é perguntado como que isso acontece. O progresso intelectual leva o homem a ter experiência. Ele é colocado frente a situações em que ele pode distinguir entre o bem e o mal. Ele pode entender o que é importante para ele, no seu bem-estar, não só físico, mas também moral, né? E o que não faz bem nesse aspecto. E isso o conduz a entender, então, esse conteúdo altamente moral que a própria vida já expressa. Que depois que a gente faz esse percurso todo, a gente percebe assim, gente, mas era o que Jesus ensinava. Quando ele coloca a regra básica, né, a regra de ouro, que é fazer ao outro apenas aquilo que eu entenda que eu gostaria que fosse feito comigo, ou aquilo que eu achar, aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo, que eu não faça ao outro, né? Então esse progresso moral vai levando a gente não só a compreender isso, mas executar essa norma, colocá-la em prática, né? E trazendo também um conceito que a doutrina nos ensina, que o bem e o mal, né? O bem é tudo aquilo que é conforme a lei divina, o mal, aquilo que é contrário à lei. Então a gente tem que conhecer a lei. Mas a lei está na consciência, né? Todos já trazemos a lei conosco. Só que é perguntado também no Livro dos Espíritos, se a lei já está na nossa consciência, por que é necessário que ela seja revelada? Por que é necessário que ela seja instruída? Porque os homens se esqueceram dela e quis Deus que ela fosse relembrada, né? Então a gente está aí nessa peleja, nesse esforço, né? Contando com a ajuda da espiritualidade, relembrarmos disso tudo e aplicarmos, né? Nos dedicarmos a um progresso intelectual com mais qualidade, com mais proveito, com mais utilidade para todos, mas também, principalmente, ao nosso progresso moral. É o nosso desafio do momento, né, Lúcia? Pois é, vou lá na nossa conversa lá fora, pegando o gancho na nossa conversa lá fora com o Léo. Nós estamos mesmo nesse aprendizado do que é a emoção que nos ensina. A emoção do homem é muito diferente da emoção da espiritualidade. E é preciso que aprendamos isso, porque a gente aprende a moral através da emoção também. E o homem precisa de saber que quando se entrega a emoção sem racionalizar, ela pode destruir. E esse amor que nós discutimos lá fora, que você tocou no assunto, não é esse amor que a gente conhece de gostar de uma outra pessoa ou qualquer coisa assim. Isso aqui já foi falado algumas vezes. Mas amor não se ensina, porque o amor transcende a emoção, transcende as palavras, transcende a compreensão. Esse amor, ele é cultivado. E como que é cultivado? Não existe receita, cada um tem o seu patamar de espiritualidade, de compreensão, como muitas vezes foi uma coisa que nós tocamos lá fora. Muitas vezes a gente compreende alguma situação, mas não tem palavras para descrever essa situação, porque nós não temos esse vocabulário capaz de alcançar talvez tal magnitude que a gente compreende. E o amor aqui, esse amor que a gente usa essa palavra, é um sentimento que a gente precisa de saber que tem uma turma de sentimentos periféricos para nos ajudar a entendê-lo. Um deles é respeito, que a espiritualidade tanto pratica, respeito e ética e tolerância, principalmente, para que esse amor seja atingido.
porque transcende muito o que se entende aqui. É muito acima daquilo que se entende por amor aqui. Quando se fala em amor divino, todo mundo acha, ai, que coisa bacana, isso é longe, etc. Não é longe não, mas nós não conseguimos atingi-lo ainda, porque nós somos muito tridimensionais. Nós ainda somos muito materiais. Então muitas vezes a gente só entende as coisas quando a gente vê, quando toca, e esse sentimento, ele não é palpável, ele é tangível, é diferente. E ele nos leva muito longe se a gente puder amadurecer nele. É onde nós temos, é através desse amor que a ética se manifestou, que a ética fez a moral, que a moral dita o nosso comportamento, e a espiritualidade traz um respeito muito grande pelo outro, que a filosofia dá o nome de alteridade. A alteridade na filosofia quer dizer reconhecer eu no outro. Isso é profundamente espiritualizado quando a pessoa chega nesse nível. Isso é profundamente espiritualista. Reconhecer o meu eu no outro quer dizer não avançar o meu direito, ou não avançar o direito do outro, ou não fazer com o outro aquilo que eu não quero receber. Isso nós todos sabemos. Há o ditado, não faça o outro que não quer receber. Mas a gente deixa isso de lado, porque às vezes o outro está tão precisado de uma lambada, né? E a gente vai lá e faz. Somos a palmatória do mundo. A alteridade é fundamental. Reconhecer o meu eu no outro me leva a caminhar direito. É isso. Hoje nós vamos então encerrando, né, o estudo que está antecedendo a nossa introdução do Livro dos Espíritos. Na semana que vem, se Deus quiser, nós já vamos iniciar aqui o estudo da obra a partir da própria introdução. Nós passaremos a palavra para o Wagner, que dará sequência ao estudo da noite. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos prosseguir no nosso estudo, agora analisando a continuidade do capítulo 5 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E a gente já vem trabalhando isso há várias semanas. Nós estivemos, nas últimas oportunidades, considerando as recomendações de Paulo, os conselhos de Paulo a Timóteo, no sentido de que ele se posicionasse de acordo com a mensagem do Evangelho, que vem tentando estabelecer novas diretrizes para que a criatura pudesse ter mais êxito nas suas investidas. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, quando ele propõe que a criatura, antes de ver os fenômenos, ela procure a teoria e leia e estude o Livro dos Espíritos, ele explica que esse estudo prévio forra a pessoa de decepções e de enganos, porque ela já vai munida de informações preliminares, preparadas para então compreender aquilo que está sendo processado. E ele fala que o conhecimento prévio da teoria priva a pessoa dos escolhos, que são os riscos que ela corre, seja de frustrações, de decepções que podem induzi-la até uma negação fechada, preconceituosa, e principalmente das obsessões. A que está exposto todo aquele que lida com alguma coisa que não sabe, que não conhece. Nós não podemos, por exemplo, nos aventurar a mexer com energia elétrica sem conhecimento do que ela representa. Quais seriam as formas de se proteger? Do contrário, a gente corre risco, né? Risco de vida. Então, risco de morte. Então, nós vamos entender aqui as recomendações de Paulo a Timóteo para que ele tivesse êxito no seu trabalho espiritual, né? Então, nós estamos aqui analisando, por exemplo, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A pessoa pode dizer assim, nós na semana passada dissemos assim, olha, isso é para ter proveito, para que todo mundo se edifique. A pessoa fala assim, mas não é expor a vida? A gente até comentou isso na semana passada.
Quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente vai observar que é uma técnica utilizada no além, em que os ministros, no caso Clarencio, vai atender as pessoas. Ele não atende uma só, ele atende duas ao mesmo tempo. O André Luiz, ele foi lá para reclamar das suas insatisfações, tentar trabalhar seus temas, e ele observa que existe lá uma senhora, até impertinente, que carregava por além aqueles seus vícios, né, conceituais da terra, preconceito com relação aos escravos e umas falas muito estranhas. E na conversa com Clarencio, ele já recebe o que ele precisa. Quando ele vai apresentar as suas, ele já não tem mais aqueles argumentos. Então a gente nota que as dificuldades de uma pessoa solucionam as dificuldades de outra. Às vezes a gente vai para uma reunião mediúnica e tem dificuldade de entender, é o erro de muita gente, a mentalidade que prevalece em muitos grupos, em que a pessoa acha que os espíritos, quanto mais número de manifestação tiver, será melhor, porque há mais proveito e mais espíritos são atendidos. Mas não funciona dessa forma. É um erro achar que tem que ser um por um. Existem casos em que realmente o toque vibratório, o médium, o grupo, realmente tem um efeito. Mas o próprio ambiente já proporciona isso para grupos de espíritos. E um atendimento serve para inúmeros outros. Tanto que já foi descrito em obras idôneas, né? E muitos médios já deram notícia disso ao longo do tempo, da história do espiritismo. O atendimento de um espírito afeta grupos que estão ali relacionados, às vezes, com temas que são os mesmos. Então a gente nota que há um trabalho de um atinge outros. Então, nesse sentido, ele cria uma espécie de não ter tendência, não ter exclusividade. As pessoas vão recebendo. As orientações dadas para alguém servem para muitos corações. Já se chegou à conclusão de que o problema do ser humano, não importa em que clima cultural, em que parte do mundo, são os mesmos. Nós temos as mesmas dificuldades. Nós somos irmãos nas dificuldades. E somos irmãos na herança divina, que é a mesma para todos, indistintamente. Então nós lembramos esse fato para justificar: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Esse repreender, gente, a gente precisa entender melhor, né? É trabalhar os assuntos. Quando alguém vai, por exemplo, num terapeuta, o terapeuta não está ali para criticá-lo. Ele nem tem viés religioso, porque a gente tem um vício de interpretação religiosa que nos persegue muito, mesmo na doutrina espírita, que não se vale disso, que é totalmente à parte de teologia humana. Ela é muito enxuta e ela não impõe, ela propõe, ela trabalha os assuntos para que a criatura possa se realizar, ela pessoalmente. Para isso não existe ministro, não existe unção, não existe título, nada disso. A pessoa se realiza por si. Ela pega o material e utiliza na vida. O propósito é esse. Por isso ela tem um sentido todo universal. E ela está livre, indene dessas vinculações formais de religião. Então, quando a gente analisa, ela faz um trabalho interessante, porque ela fala assim: meu filho, o assunto é isso, as leis são essas, administra, dá conta da tua administração dentro disso. E a pessoa, se tem uma cota de forças que vale 2, ela vai até 2. E está tudo certo, ela vai ficar feliz. Se ela tem 5, ela faz 5. Se ela tem 10, ela faz 10. Se ela tem 1000, ela faz 1000 e vai. A força de um Chico Xavier é diferente da minha. Infinitamente diferente. Mas eu fico feliz de ele ter dado conta e estou tentando dar conta da minha aqui. Né? Ele pode estar no 1000, pode estar no 2. Mas é na relatividade. E a gente está atingindo a meta. Isso é que é importante. As pessoas não precisam se preocupar de ser igual ao outro, porque isso cria falsidade ideológica. Então quem quer se posicionar como Chico, e vai se posicionar como ele, e vai tentar se... está sendo falso, ela tem que ser ela. No pior? Não, no melhor.
Às vezes a pessoa é mais alegre, mais solta, né? Não tem aquele compromisso tão pesado, tão fechado, está vinculada a outros assuntos que o Chico não esteve, que ele renunciou, mas ela é autêntica no que ela faz. Isso que é importante. Então nós vamos perceber que repreensão é uma espécie de comunhão de temas que nos dizem respeito. Nós não vamos no terapeuta, então o assunto era esse, e chega lá, a gente explica, fala, ele não vai interferir, mas claro que ele pontua, ele lança uma ideia, ele faz uma pergunta, ele traz um pensamento. O que ele está fazendo? Está nos ajudando a pensar, está nos ajudando a nos rever, a nos estudar, a nos conhecer. Uma pessoa que vai monitorando, porque ela não deve interferir, né? Não é propósito dele interferir. Então, pegar por trás, que é a origem da palavra repreender, significa dar esse suporte, né? Pegar a pessoa e ajudá-la a ver as coisas. Esse é o propósito da repreensão, no sentido evangélico. Não é criar uma roupa costurada e colocar a pessoa ali dentro, não. Isso a Terra está abolindo, graças a Deus. Essa revolução que está se processando nessa transição é para julgar tudo que é arcaico no chão. E a gente está assistindo isso. Vai ficar o que é legítimo. Porque o que é legítimo, o que é verdade, triunfa de tudo. O que é verdadeiro é verdadeiro. É tão curioso que todas as propostas filosóficas, religiosas, elas vão passar pela moenda, que é isso que está acontecendo no mundo. Essa moenda que vai triturar a forma. E vai sobrar o quê? O caldinho, a seiva. E é isso que vai nutrir as almas. Por isso que a doutrina espírita não é forma. Quem formalizou, voltou para a religião materialista da Terra. Problema dele. Então a gente costuma dizer, se o seu espiritismo é isso, segue em paz. Mas a doutrina espírita não é isso. Então nós vamos estudar os assuntos e vamos iluminar a nossa vida. Esse é o propósito. Desperta a consciência, desperta valores, desperta vocações. Esse é o propósito. Então o Paulo está trabalhando isso com o Timóteo. E olha que interessante, como que o assunto vai se desdobrando e ficando claro. O temor a que ele se refere, só para fechar aqui, para que também os outros tenham temor, é naquele sentido de saber que é zona perigosa. Deu uma ideia? Tenho temor. Então, me contaram que aquilo é perigoso. A gente faz isso com os filhos em casa. A criança vai surgindo e você fala, meu filho, isso queima. Ele não precisa ter a experiência da mãozinha queimada. Ele pode até um dia chegar e ver que o calor está chegando. Aí vai aprendendo, forma o conceito, queima. Faz dodói? Faz dodói. Neném vai chorar? Chora muito. Então ele forma o conceito. É isso. É o temor. O temor faz com que a pessoa evite. Porque no plano da evolução, necessariamente, a gente não precisa passar por tudo. Existe o que a gente chama de analogia. Existem coisas que a gente aprende por analogia. Sabe aquilo que você passou? Que você sofreu muito? Pois é parecido. Então você sofreu muito. A pessoa diz para a outra que pode ser algo que ela não sabe, né? Porque não tem como explicar dor, nem como explicar felicidade. É algo que a pessoa tem que ir por analogia. Uma dor que ela sentiu para poder compreender a dor da outra. Então, a gente vê certas coisas no mundo fazendo uma dor na minha alma. Existe um registro de passado de outras dores parecidas. Não é a mesma, a gente sabe que dói. E assim a gente vai processando as experiências, né? Desenvolvendo discernimento, que é o suprassumo da evolução. Discernir é o que há. A pessoa discernida, ela não se prende. Ela vai no curso da vida, né? Fala-se muito em linha reta, evolução em linha reta, ficam batendo cabeça para falar isso. Evolução em linha reta é isso, discernir dentro
do plano evolutivo em que se encontra. É a criatura que não resiste muito, que não fica quebrando cabeça. É aquela que falou assim: recebi o aviso, estou pronto. Recebi outro, estou pronto. Recebi outro, estou pronto. Não vou tripudiar. É por aí. Então não precisa sofisticar o assunto. É isso, é ter proveito. A gente que é espírita, querendo ou não, a gente esbarra muito na vida do Chico Xavier. Porque a vida do Chico Xavier pode parecer assim, pura santidade para muita gente. Mas a gente analisa até pelo viés do conhecimento das leis divinas que o Espiritismo revela. O Chico fala assim: ele não foi bobo nada. Quando chuchavam ele na dor, sabe como é que ele respondia? Sem revolta. Aprendeu desde cedo. Porque primeiro foi a mãe dele que falou: meu filho, não, isso vai passar. Faz, obedece. Aí, como ele amava a mãe, e era grande orientadora, e era uma santa, que mãe, para fazer isso, minha filha, tem que ter muita evolução. Porque a mãe vê um filho de 4 a 5 anos ser tão maltratada, ela pulava no pescoço da outra e virar obsessora. Mas a mãe é tão elevada que ela se fala: não, meu filho, perdoa. Está com fome, meu filho? Peraí. Vai lá, faz o cachorro trazer na boca um jatobá. Come, meu filho, mata a sua fome. Mãe espiritual. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a não resistir ao mal, que é uma recomendação do Evangelho. Não resistais ao mal. O que a gente faz? Cria sistema. A pessoa não presta. Deus me livre daquela pessoa. Ela não fez o que eu queria, ela não fez o que eu merecia. Então criamos um sistema. O Chico aprendeu o contrário, desde cedo. A mãe orientou: meu filho, mas ele veio para isso. O Chico veio para exemplificar e aplicar o que ele ia conhecer. Então ele foi preparado pela mãe, recebeu uma segunda mãe que era outro anjo, que tinha princípios morais, de honradez, de equilíbrio. E ele cresceu, embora incompreendido, sem se indispor e se revoltar com as pessoas. Aprendeu a dar para as pessoas o direito de não compreendê-lo, de não aceitá-lo. Ele viveu e cresceu assim, até que chegou a ciência da vida espiritual para ele, na doutrina espírita. Quando ele debruçou sobre aquilo, aprendeu com os espíritos, com os livros de Kardec, e pôde ser médio de outros livros que elucidavam ainda mais, desdobrando aquilo que Kardec tinha trazido. O que ele fez? Aí que ele não recalcitrou mesmo. Querem me tomar a túnica? Eu dou a capa também. Foi assim que ele fez. O Chico tinha gente tão obsidiada em cima dele. Sabe o que ele fazia? Ele estimulava as coisas boas que essa pessoa tinha e exaltava isso em público para as pessoas. Ao invés dele falar mal dos problemas que a pessoa tinha, e foram muitos obsidiados que viveram sugando ele só falou as virtudes da pessoa. Se ela não tinha, ele falou como sugestão. E ele viveu assim. Ele viveu debaixo de pancada, vendo o lado melhor da pessoa e exaltando esse lado. Aí o povo falava assim: ô Chico, você é louco. Ele falou: não, meu filho, o Arnaldo contou pra gente. O Arnaldo chegava no ouvido dele várias vezes, conhecia as pessoas e falava assim: canalha, Chico, cuidado, canalha. Diz que ele olhava para ele e falou assim: ô meu filho, fala isso não. Fulano é tão bom. E não dava outra. Era gente que vinha e roubava eles, era gente que vinha e dava cano, era gente que vinha e usava o nome dele para oferir vantagens financeiras, pessoais, coisa que ele nunca fez. Fazia o nome dele. Tem a história de um camarada que foi muito íntimo e que faz parte da história deles de outras vidas, dele e do Arnaldo Rocha, porque na época foi filho deles. E esse camarada chegou a pegar a assinatura do Chico, assim como quem quer nada, essas coisas, e arrumou uma dinheirama em empresas que eram simpáticas ao Chico, com pessoas que amavam e respeitavam o Chico. E essa pessoa começou a se mostrar muito cheia de dinheiro, e era contra a história dela. Foi quando Arnaldo descobriu a armação toda. E foi essa pessoa que Arnaldo chegou e falou assim: no começo, Chico, canalha, Chico, cuidado. Não, meu filho, é fulano, é lá do passado, meu filho, lembra? Não. O Arnaldo lembrava, o Chico lembrava.
Foi aquele fulano vinculado ao nosso coração. É gente muito boa, meu filho. Olha que curioso. A gente fala o milagre, mas não fala o santo. Só para a gente entender o assunto, como é sério. O que é uma pessoa acreditar no bem? Até o fim da vida. Por isso que a opção dele foi em linha reta. Nessa encarnação ele passou incólume em termos de recalcitrância. A gente pode dizer isso do Chico. Por isso ele é daquela luz. Ele aceitou, mas são muitas renúncias. Renunciou ao lado mal, ao ego. Priorizou Deus. Então, o negócio ficou tão feio que eles descobriram a armação da pessoa. E foi um estrago geral. Porque usou o nome do Chico, inclusive a assinatura do Chico em documentos pedindo doações. Depois ele preencheu o papel e ficou como se fosse o Chico assinando. E aí foi um horror. Quando descobriram, aí estabeleceram a desvinculação, sem humilhar ninguém, delicadamente. Aí, passado um tempo, Arnaldo descobriu que não só isso, mas também um recurso que eles estavam juntando, poupando para poder formar uma instituição, tinha ido. E aí, quando o Chico, o Arnaldo foi comentar com o Chico, né? Ele ainda brincou com ele, falou assim: ô Naldinho, você tem um faro para carniça. Ele brincou com o Arnaldo: Naldinho, você tem faro para carniça. E a gente aprendeu que, na verdade, o Chico priorizava o lado bonito da vida. Porque quem que perdeu? Quem que perdeu? Quando Jesus esteve com os discípulos, só para a gente lembrar um pouquinho, será que isso é um erro? A gente tem dificuldade para perdoar, para esquecer coisinhas mínimas. Coisas graves aconteceram na vida do Chico e que ele nunca considerou como más. Ele considerou como advertência, ensino, instrução. Porque as pessoas feriram muito o Chico. E ele entendia como advertência. Mas quando Jesus esteve do lado de um Pedro, vocês acham que ele não sabia que Pedro era turrão? Que Pedro era difícil, cabeça dura? Quantas vezes ele teve que esperar o tempo e vir uma lição, e ele ser instrumento de uma lição para que o Pedro falasse assim: ô Senhor, agora eu estou entendendo o que eu fiz de errado. Por isso que ele nega Jesus 3 vezes. Até o final, depois do Cristo, naquele momento culminante do Cristo, ele passou por isso. Jesus profetizou. Judas, com a tendência dele de traição, iludido ainda com o mundo, com as coisas do mundo, com o dinheiro do mundo. Jesus não sabia daquilo. Profetizou. Agora deixou de ser amigo. Na hora de ser preso, Judas chega lá no monte com aqueles soldados e ele tinha convencionado: aquele que eu beijar na face é o que vocês vão prender. É o mestre. Jesus abre os braços para ele. Já sabia de tudo. Amigo, aqui vindes, aqui vieste comigo. É a frase de Jesus. Deu chance para ele até o último minuto. E aí? Então o Chico estava errado? Não. Ele incentiva o lado melhor até a pessoa dizer não com todas as letras. Mas ele não fecha a porta para ninguém. Ele não fechou. Então a gente analisa o assunto para que a gente possa entender que nós não podemos enquadrar essa tendência nossa de... o Emmanuel fala que isso é transferência. O Emmanuel tem um pai que fala que nós transferimos. Então nós costumamos transferir a malícia, aquele espírito repetício, enganador que a gente tem, que a gente traz, a gente projeta para o outro. Às vezes o outro nem está com essa intenção, mas a gente vê isso nele. Então a gente vê aqui na Terra doutrinas, né? A gente conheceu uma pessoa, com todo respeito, né? Que gostava muito da Umbanda, né? E que falava assim pra gente: ah, vocês são bobos porque não existe amigo. Todo mundo está de olho no que é da gente. Todo mundo, a gente tem que andar com o olho aberto. A gente olhou e falou assim: que sofrimento, né? Dessa pessoa, tem que andar sempre armado. Sempre armado. Tudo é olho gordo, tudo é inveja, tudo é ciúme. Nem tudo. Existe amor. Existe simplicidade. Existem pessoas que são passivas, que querem receber algo. E dão na simplicidade delas. Outras são muito ricas. E não têm consciência de sua riqueza. E querem dividir, multiplicar. Né? Acham até que estão dando algo assim. E dão um show. O Chico nunca achou que tinha nada para dar.
mas dava um show. Por quê? Não tinha consciência disso. Então nós não podemos ser tão fundamentalistas na nossa fé, nas nossas coisas. A gente tem que abrir espaço. A maldição de hoje é a bênção de amanhã. Bem compreendida é o que nos resguarda amanhã. Então a gente quer viver só de brisa fresca. Na terra, não existe isso. Agora, as lutas são maldições? Nunca. A maldição que existe é quando nós atentamos contra nós. Por isso que os Espíritos falam que os piores inimigos do homem, os verdadeiros, estão dentro dele. Dentro do coração do homem. São os vilões do homem. Quer ver um? Medo. Tem uma parábola, que é a parábola dos talentos, em que o medo não foi justificativo. Senhor, e tendo medo, enterrei na terra o teu talento. Aí ele chama ele de mau servo. Porque era preciso investir. Era preciso investir, era preciso trabalhar, era preciso ousar. A gente fica achando que tem que ficar guardadinho? Não. Quando Jesus chegou no mundo, ele falou assim, existia um ensinamento muito sábio que diz assim, não faças a teu próximo o que não desejas que o teu próximo te faça. Aí Jesus chega e diz assim, faça a teu próximo o que desejas que o teu próximo te faça. Ele positivou o ensinamento. Porque o primeiro, gente, é viver na defensiva. Ninguém evolui na defensiva. Ah, eu não ouso. Eu não faço. Eu estou quietinho no meu canto. Isso é covardia. Se a gente for fazer um estudo, a gente chega no egoísmo. No egoísmo. Agora, a pessoa que se expõe, a pessoa que se dá, a pessoa que apanha porque quer se dar, essa é corajosa. Ela está iniciando um circuito de doação e consolidando esses conceitos na alma. Ainda que ela apanhe muito, quando chegar lá na frente, ela carrega aquele exercício que se torna virtude. Porque ela saiu dela, saiu de si. Saiu para conquistar outros territórios. Onde ela começa a viver? Em que ela se encontra melhor do que era? Na verdade é isso. Então a gente pergunta assim, existe cristão que não apanha? Não. Porque ele não é passivo, ele é ativo. E porque ele é ativo, o mundo bate. Bate onde? Aí tem que estudar André Luiz na Evolução em Dois Mundos. Bate no ego. Quebra essa cristalização chamada egoísmo. Toda vez que a gente apanha numa faceta da personalidade. Dói porque a gente ainda vive na personalidade. O dia que a gente falar assim, isso não tem importância. Eu ouvi isso da irmã do Chico. Lucília, um dia, eu visitando lá com Arnaldo Rocha, em Pedro Leopoldo, batendo papo, tomando café, ela contando umas histórias, relembrando com o Arnaldo, que o Arnaldo foi igual irmão para elas. Viveu junto deles ali, dormia na casa. Então ela falou assim, Arnaldo era nosso irmão, né, Arnaldo? Arnaldo dormia. Porque, meu filho, nós vivemos com o Chico aqui desde pequeno. Eu vou te contar uma coisa. O povo podia falar o que fosse do Chico. Eu já vi o Chico até levar safanão dos outros. Ele nunca se importou. Nunca se importou. Nunca vi brilho no Chico. De dizer que era absurdo, que tinha apanhado, que a pessoa maltratou, que bater. Nunca vi ele fazer isso. Agora, meu filho, quando as pessoas vinham falar contra a doutrina, desprezar a doutrina, o evangelho, meu filho, esse homem virava onça. Aí o Chico ficava bravo. Isso eu ouvi da irmã do Chico. A única vez que o Chico ficava bravo, meu filho, é quando falava mal da doutrina e do evangelho. Aí ele dava a resposta. Olha que bonito. Não era ele. Então a pessoa, quando abre mão dessa bobajada, né, que é o ego, que é a condição da personalidade, ela não liga mais. Ela triunfa. E aí, não tem obstáculo para a luz. Porque quando a gente fica muito cheio de... A gente vê muita obsessão, auto-obsessão. Isso é um estudo bonito. Está cheio de auto-obsessão. O que é isso? A pessoa se obsedia.
fulano está me traindo, fulana está gostando de outro. E aí começa, do nada. Fulano está roubando meu dinheiro, fulano não está chegando em casa. E a gente vai criando sistemas. As pessoas precisam respirar. Outro dia a gente estava ouvindo uma amiga nesse plano de relacionamento. Aí ela está lá com o sistema dela, a ferro e fogo, ali, chicote na mão, né? Relacionando com ele, o chicote na mão. E a gente é a marca de um outro relacionamento. Marca dolorosa, não deu certo, né? Então assim, os dois se conheceram, se apaixonaram, mas ali, o chicote na mão. Tudo tem que ser da cabeça dela. Eu virei e falei assim, você está errada. Não pode ser assim. Ah, mas não sei, essa mulherada dando em cima. Pessoal, é questão de seletividade. Se existir algo mais que o simples desejo de ficar uma vez ou outra com a pessoa, não vai ser fácil de trocar por outra não. Se existe amor, existe um vínculo que ninguém tem com ele. Então você tem que confiar. Você tem que deixar a pessoa respirar. Ela tem iniciativa. Porque você está sendo o homem da relação. Né? Você sufoca, impõe. Ai, achou um absurdo a primeira vez. Aí, como passou por dificuldades, começou a pensar nesse sistema de ser mais passiva, deixar ter iniciativa, para ver se a coisa fomentava. Ah, não deu outra. Né? Há pouco tempo, soltou foguete lá, falou assim, olha, fui pedido em casamento. Falei, viu? Por quê? Qual foi a argumentação para o pedido de casamento? Porque eu vi que você mudou e eu te amo, mas daquele jeito não dava. Olha que coisa. Aí eu ganhei o prêmio. E você é que foi o responsável. Eu disse, então tá, qual vai ser o meu presente? Mas basta raciocinar. Quem quer ser sufocado? Quem quer ser sufocado? Nenhuma relação sobrevive sufocada. Espinheiro, né? Não tem jeito. As plantas ficam raquíticas. Elas precisam receber sol. Elas precisam ser respeitadas. Os seres humanos precisam ser respeitados. Isso a gente pode falar de pai com filho. Tem mãe que mata filho. Mata relacionamento de filho. Porque não quer, porque não concorda, porque não é a pessoa. Aí a gente brinca e fala assim, lança a mão da mitologia. Parece árvore que produz o fruto, depois engole ele, come ele. Não é assim? O fruto a gente dá é para a vida. Não é para comer não. A árvore não come o seu fruto. Então a gente tem que pensar. Então os pais podem ser muito egoístas. Agora tem filho também que não deixa o pai viver, pai não. Minha mãe não pode namorar? Pode. Pode. Né? A gente só não vai concordar se ela arrumar um traste. Que não respeita a família, que não respeita ela própria. Aí a gente não vai querer. Mas ela pode recompor a vida. É legítimo. Então nós temos que quebrar esses padrões. Então a gente fala que essa transição está mudando tudo. Está mesmo. Porque a gente está lidando hoje com a essência das coisas. E a gente nota que, olha, a universalidade não pode ser parcial. Olha que bonito. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Entendemos o temor aqui. Saibam que ali é um terreno que não vale a pena. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Não é o capricho. Não é porque eu prefiro o A, o B, o C, que eu vou desprezar o D, o E, o F. Não. Não pode ser parcial. Nessa hora, principalmente nesses ambientes, porque é o seguinte, estou na minha casa, minha vida privada. Tudo bem, sagrado. Cada um de nós, né? Agora, eu estou no ambiente de entendimento e de iluminação para todos. Naturalmente não pode ter parcialidade. O Márcio é presidente do grupo. Agora eu vou falar que o grupo é dele? Não. O grupo é, acima de tudo, de Jesus. É um espaço voltado para Jesus, onde todos comem. Todos comem. Porque eu não vou falar que é de todo mundo, porque a pessoa não pode montar barraca se que é meu. Não.
Aqui é uma fonte onde todos podem beber, porque ele pertence ao alto. Mas ele precisa de uma administração para fazer frente a esse mundo formal. É isso. Mas a pessoa não pode dizer que é dela. Dono de centro. É louco. Vai desencarnar e vai ficar mal. Porque não pode ser dono. Não pode. A gente não pode ser dono nem das coisas, porque as coisas vão embora. E muito menos de pessoas. Porque a gente troca com pessoas. O regime divino de interdependência é de troca. A gente vive períodos. Pode reencontrar essas pessoas no tempo e no espaço, mas não somos nós que decidimos. Então existem relacionamentos que as pessoas às vezes são tão afervoradas, né? A gente assistiu a alguns que a gente ficava rindo. Falou assim, você vai desencarnar, eu vou ficar assim, ó, te prendendo a mim. Eu disse, credo, obsessão. Isso não é amor. É obsessão. Estou longe. Você imagina o outro escravizar mentalmente. Porque tem espírito que fica preso na Terra porque os encarnados prendem, sabiam disso? Obsessão não é só de lá para cá, não é daqui para lá também. Então tem espírito que fala assim, isso a gente assistiu há muitos anos em reuniões de obsessão. Nossa, graças a Deus vocês estão me ajudando, porque eles me prendem, eles não deixam eu seguir de jeito nenhum. A pessoa não tem habilidade, não sabe como é que controla, fica desatinado. Quando vai no grupo, por que você está lá, meu irmão? Sou eu não, eles que me prendem, me ajuda. Será que não tem continuidade, não tem mais nada do que isso? Todo dia eles me chamam, toda hora eles me chamam. Vão lá grudar da casa. Então os encarnados prendem. Então por isso que os espíritos às vezes têm que tomar providências de isolamento. Eles criam magneticamente zonas de isolamento para que determinadas ondas mentais, emocionais não cheguem nesses espíritos e possam perturbá-los. É uma prova dificílima. Então tem coisa que parece, lembra algema, né? Lembra mesmo, algema sério. E o mundo é cheio disso, muito cheio disso. Nós temos muitos processos obsessivos. A gente pode dizer que é endêmico, porque é para todo lado, a propósito de todas as coisas, né? Então, de vez em quando, a gente vai para os ambientes assim, por exemplo, da política. O povo fala assim, como é que você transita? Ela fala assim, eu nem presto atenção. É tanta espírita agarrada naquele lugar, achando que está atuando. Então, eu nem presto atenção. Passa assim, fingindo que não estou vendo. Porque você vai ficar olhando essas loucuras? Eles não querem sair, querem viver daquilo. Obsedir os outros que estão lá. É algo vicioso, assim, ó. Herança em cima de herança, vai sobrepesando em cima deles. Então, os que entram são tão bombardeados. E eles aguçam, né? Já vão aguçados para a coisa e são mais aguçados ainda por causa das parcerias espirituais que tem. Então é muito triste. É muito triste. Agora, me fala, qual ambiente que não tem espírito? Não existe. Porque tem espírito. Agora tem que falar assim, que condição de espírito que existe nesse ambiente? Aqui a gente sabe. Porque aqui existe amparo espiritual e vem os necessitados, mas eles vêm dentro de controle para poder receber auxílio. Mas tem controle, sabia? Cheio de faixa vibratória. Porque se misturar espírito muito perigoso, muito rebelde, deixar entrar numa reunião, a gente não faz reunião. Não faz. Tem lugar que é um suplício. Às vezes você vai em lugar neutro, marca uma palestra, marca algum evento assim. Se o alto não chegar e sanear e criar um sistema de controle magnético, não sai uma palestra no trabalho espiritual. Não sai. Porque abrir espaço nessa loucura de obsessão que existe na Terra não é brincadeira. Então por isso que os espíritos recomendam, né, que uma pessoa não depasse sozinha, mesmo que seja doente, que às vezes o processo de enfermidade da pessoa é resultado de obsessão. E aí ele vai sozinho, né? A gente teve uma experiência dessa, que a gente foi aplicar numa casa, era uma senhora idosa, muito idosa, a gente ia aplicar o paciente. Só que apareceram as sobrinhas querendo, voltando para casa. Foi a única experiência em que a gente achou que a cabeça da gente era aquilo, como é que chama? Rumbo, não? Que batia, mas doía tanto, afetou o fígado. Teve um processo que eu nunca tive na minha vida. Foi uma noite infernal. Nunca mais. As entidades em si sobrecarregaram o sistema nervoso e aí a gente sofreu. Isso mostra, bastou uma vez. Então a gente vai com cuidado, né, com a presença de outra pessoa, faz uma leitura, uma prece.
E aí dá para poder dar assistência. Mas do contrário não é brincadeira. Então a pessoa, principalmente a pessoa mais sensível, né, ela tem que tomar cuidado. Então por isso que as recomendações, elas criam o chamado temor, que é a advertência, assim, cuidado, não pisa ali não, que é perigoso. Para que a gente vai passar por isso? Sem necessidade, né? Tudo bem, passa, renova, tem alguém que socorre, busca lá um auxílio, mas para que passar? Para que cair nessa situação para depois sair? Vai sem precisar desses atropelos. Então ele diz que conjunto diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Aí vocês veem a sequência, né? Deus, o Pai Criador. Jesus, o Cristo que revela Deus. Anjos eleitos. São os espíritos superiores. Por quê? São aqueles que não precisam mais de reencarnar. São aqueles que atingiram um nível de realização que eles não precisam mais vir ao mundo de matéria, a não ser por missão. Então hoje vocês falam assim, Chico Xavier, não precisa reencarnar. Limpa tudo nessa última. Passou a régua. Precisa? Não. Pode transitar por outros mundos mais felizes? Pode. Tem uma notícia que ele já chegou em Sírios. Mas vem de Sírios para a Terra. Porque a mãe dele está lá. Lívia está lá. Bezerra foi chamado para ir para lá, por Maria. Mas preferiu ficar na Terra. Mas tem liberdade. Então a gente sabe desse trânsito de mundos mais elevados para a Terra, ajudando a Terra. Porque está chegando uma hora em que espíritos muito elevados estão se preparando para assumir a Terra. Porque primeiro eles deixaram, a partir da década de 50, eles deixaram os sombrios virem para a Terra. É a vez deles, porque Deus não faz acepção de espírito, de pessoa. Isso é para a gente entender a universalidade em si. O Chico anunciou que década de 50 para frente era a etapa em que o umbral vinha para a Terra, veio para a crosta. Muitos reencarnaram, muitos não reencarnaram, mas os encarnados. Está cheio de perturbador. A gente assistiu de tudo nessas décadas. Principalmente os últimos 30 anos. A gente viu de tudo acontecer. Mas começou com aquelas revoluções, né? Da sexualidade, da droga, do amor livre. Começou ali. O Chico falou que cidades inteiras que viviam do vício do sexo, de outros vícios, vieram para a crosta. E reencarnaram. São esses arautos, esses líderes aí, né? Então a gente vê o que foi ícone da juventude, né? Sem falar que a pessoa é trevosa, tá, gente? Mas os ícones, né? James Dean, né? James Joplin. E aí, vocês veem essa época, você olha e fala assim, meu Deus, mas hoje a gente está lidando com o quê? Que tipo de música que faz sucesso no Brasil? Que tipo de balanço vem de onde? Que tipo? Que ritmo é esse? Se batistaca, é coisa de umbral. Que me perdoe quem gosta, mas é puramente umbral. Porque isso não veio de Sírios. Com todo respeito, é legítimo. É legítimo. Porque o povo vai fazer aquilo que sabe, aquilo que traz. Mas não agrada todo mundo. Se eles não gostam de música mais acurada, mais bem constituída, não tem problema não. Gosta deles. Agora, nós temos direito de não gostar da deles e gostar de uma música mais apurada. É direito. Não é democracia? Nós vivemos nela. Então não é ditadura. Não é ditadura da cultura, da arte, né? Embora a mídia queira impor isso. Não sei se já perceberam. Mas a grande divulgadora dessas coisas esquisitas é um canal de televisão. Muito famoso. Enfia aquilo dela abaixo do povo todo dia, em todos os programas. Por quê? Comprometida com treva. Ao invés de educar a população, de dar uma formação melhor para o nosso povo, né? Culturar o nosso povo, não. Fiquei perdido nessas loucuras, desviando as mentes daquilo que edifica. A gente nota, por exemplo, em países mais desenvolvidos, isso é sério, a programação oficial dos governos, toda educativa. Tem as baguncinhas que passam em horários definidos, mas é educativa. Hoje a gente estava assistindo um desenho que é feito na Inglaterra, né? Porque o filho do Márcio que assistiu, a gente acaba pegando uma carona, porque a televisão agora é dele, né?
Então a gente não vê mais nada, graças a Deus. Então eu estava vendo uma propaganda, aí a gente viu um cozinheiro muito famoso da Inglaterra, de Londres, fazendo propaganda com os bonequinhos e mostrando matemática, dando aula de matemática, porque os desenhos são todos educativos, né, mano? Então, na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, já fui no restaurante dele, ele é famosíssimo. Né? Então, assim, uma coisa bacana, e ele participando daquilo. Então, as pessoas notáveis de uma sociedade do primeiro mundo, elas ajudam no processo de aculturamento. Agora, há uma grande diferença, né? Há uma grande diferença. A gente viveu muito tempo na Inglaterra e a gente teve tempo para observar os costumes dos nativos. Então é o seguinte, eles não perdem tempo. Está no metrô, o livro dessa grossura lendo. Não perde uma página, devorando. A população lê mesmo. A população gosta de cultura. Buscam, valorizam sua história, conhecem coisas do mundo. É impressionante. É impressionante. Então foca isso. Agora, tem o lado esquisito? Tem. Agora eu vou falar para vocês. Sabe o que está bagunçando lá? Imigrante. Não é o nativo. Agora eles estão pagando a conta. Porque escravizaram povos. Agora tem que recebê-los. E os imigrantes aqui. Crime é na periferia, cometido por imigrantes ou filhos de imigrantes. Porque os que herdaram aquela cultura não fazem isso não. Agora, toda a riqueza foi surrupiada. Até o ouro do Brasil foi para lá, né? Nosso ourinho aqui foi para lá, pagar a conta de Portugal. Então, nós observamos tudo isso, tem um lado bonito. E o Emmanuel estava errado. Porque o Emmanuel no livro Roteiro fala o seguinte, ele define os povos e fala o que é a missão dos povos. Esse livro tem mais de 60 anos, por aí. Ele falava que à época a educação era a missão da Inglaterra. E aquele povo deu um show. Quando a gente foi fazer um trabalho em Dubai, nos Emirados Árabes, quando nós chegamos lá, tem uma aula sobre como estruturou a cidade. A cidade veio de uma visão espiritual de um sheik que já desencarnou. Aí quando ele falava assim, ele viu foi a cidade espiritual. Mas que bom que eles tentaram materializar a cidade espiritual, toda moderna. Aí perguntamos assim, como é que foi? Primeira providência deles, contrataram engenharia e outras áreas dos ingleses. E dá um show. É impressionante. Sem querer puxar a sardinha para o lado deles. Mas eles buscaram profissionais no mundo inteiro. Tinha uns 80 pilotos brasileiros lá trabalhando na Emirates. Os grupos eram constituídos principalmente dos pilotos e suas famílias. Eram 2 grupos, em torno de 40 pessoas em cada grupo. Impressionante. Bacana para a gente ver. Agora é isso. Tem um lado bom, né? Então, o metrô mais antigo estava onde? Na Inglaterra. Então eles têm know-how de muita coisa e podem ajudar. Então vocês imaginem, numa tentativa de unir o que é bom de todos os povos, porque o brasileiro tem coisas que ninguém tem. O brasileiro tem uma natureza que ninguém tem. Todo mundo que vem aqui é feliz. Porque o brasileiro tem uma habilidade. E o nosso condão é o do acolhimento mesmo, é o da fraternidade, é a nossa missão. É a nossa missão. Agora, como dizia o Chico, nós temos muito que aprender com nossos irmãos norte-americanos, que herdaram principalmente da Inglaterra, da Irlanda, né? Que são os herdeiros da Europa. Trouxeram para a América do Norte. E o Chico falava isso, nós temos que aprender muito com eles. Ordem, respeito às leis, que nós não sabemos respeitar ainda. Ordem que a gente não tem. Então a gente vai ter que aprender isso. Agora a gente vai ensinar muita coisa para eles. É troca. Então no dia que o mundo pegar suas habilidades e comungar, nós teremos um mundo maravilhoso. Mas nós não podemos dizer que é isso e aquilo. Absolutamente não. Fundamentalismo não existe nessa hora. Então a gente vai pegando as habilidades. Tanto que o Emmanuel dá uma lição muito grande quando ele fala da missão de cada povo. A nossa missão aqui é vinculada ao Evangelho mesmo. Agora o Evangelho, gente, não é adoração externa. Não é pegar a Bíblia andar debaixo do braço, não é decorar ela inteira e sair pregando para os outros. É viver amor, fraternidade, ser generoso, usar bondade, usar paciência, usar humildade. Humildade não é subserviência. Humildade é de uma dignidade, uma coisa impressionante. A pessoa fica indemne de contaminação.
quando ele é humilde. É o que eu falei da linha reta. O Chico não trombava com ninguém. Quem ganhou? Ele. Saiu aqui em primeiro lugar. E aí? Melhor aluno do período dele. Melhor aluno. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Então, é ser sábio, é usar a inteligência. A inteligência não é cálculo humano. A inteligência é uma habilidade de espírito. Em que a gente junta todos os valores e dá o recado. Né? Então, quando ele diz que diante dos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Então, o que essa lição traz para nós? Não posso ser parcial. Não posso. No relacionamento a dois, parcialidade comprometeu a relação. O Paulo trabalhou isso na outra epístola. O homem, vamos supor que é um casal, vamos dizer assim, homem e mulher, o tradicional. A mulher não é dona do seu próprio corpo, mas tem poder sobre o seu corpo, o marido. Que isso? Tá certo. Ele não está falando de corpo físico? Pode até ser também. E o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem poder a mulher. Que isso? Ela que manda em mim? Não. Tá certo. Porque se ele cuidar dela, ela cuidar dele, acabou, não tem briga. O problema é quando eu quero impor a ele a forma dele cuidar de mim, ou ela cuidar de mim. Acabou. Acabou. Não tem relação, tem atrito. Aí é briga de egos. Né? Briga de egos. De vez em quando a gente vê as aberrações aí. Vai com Deus. Né? Que o Senhor harmonize. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserve-te a ti mesmo puro. Isso aqui ele vai fechar a ideia. Por quê? Quando ele diz assim, imponhas precipitadamente as mãos, não vai dar tempo. Esse impor as mãos tem um sentido todo espiritual muito profundo, né? Porque representa uma espécie de consagração de valores espirituais. Não pode ser precipitado. Não pode ser precipitado. A gradação nos processos de entrega. A gradação. Nós não podemos violentar a consciência alguma. Jesus, diante dos discípulos, nunca impôs. Ele esperou o tempo. Aí a gente lembra do irmão. Deus não usa violência, usa o tempo. E sobre a outra questão aqui, nem participes dos pecados alheios. É ter parte, né? Banquetear-se. Então se ele vê, lamenta, mas não entra não. Aí entra um texto do Emmanuel, que isso aqui vai longe, em que o Emmanuel diz assim, os cessores, geralmente, é o texto, os cessores do comportamento alheio terminam por repeti-los no tempo. Entendeu? Quanto mais você aponta dedo para o outro, mais você se candidata a fazer o mesmo. Então por isso que ele fala, não participes dos pecados alheios. Abençoa, passa. Cada um tem necessidade de uma coisa. Tudo é aprendizado, gente. Tem coisa que realmente faz a pessoa sofrer. Mas se a pessoa quer sofrer, quem vai impedir? Quem que segura? A gente vê muito pai e mãe aí desesperado porque o filho abraçou a droga e não quer saber de ninguém mais no mundo. Alguém consegue? Deus sabe. Porque Ele vai utilizar uma força de amor que às vezes a gente não tem, mesmo sendo pai e mãe. Às vezes vai usar uma pessoa e vai chegar na vida daquela pessoa. Ou uma bomba, né? Mas Deus tem, como diz Minei, Deus tem estrada onde o homem não vê caminho. É isso que a gente não pode perder de vista. Agora, se Espírito para perder, Deus não tem nenhum. Porque é tudo filho dele. E Ele ama plenamente, coisa que a gente não sabe o que é. A gente tem um amor relativo, ainda no plano do negócio, porque é recamado de ego. Agora, Deus, puríssimo. Então, confiamos no amor dele, que Ele tem como resolver as questões. Se Deus quiser, semana que vem a gente retorna. Muito bem, gente, vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas fotografadas. Renovando esperanças. Queridos irmãos e irmãs, que a bondade do Senhor nos alcance.
Ciclos definidos de trabalho tornam-se bases importantes para as projeções evolutivas da alma em trânsito pela Terra. Os anos a se sucederem assinalam trechos valiosos da infinita estrada do progresso, auxiliando-nos a formar seguras concepções da vida, facilitando-nos a fixação dos valores espirituais. Se aqui, na vida espiritual, marchamos segundo outra pauta de entendimento, pois a matéria ambiente não nos cerceia a memória profunda e não nos obstaculiza a consciência espiritual, entendemos com maior lucidez os movimentos restritivos desse campo de serviço específico que é a crosta terrena, com suas pressões contínuas e todos os desafios circunstanciais. Acompanhamos vocês todos dentro das oportunidades que nos oferecem e sentimos o quanto cada um tem lutado, portas adentro de si mesmos, por vencer-se, ajustando-se aos padrões do Evangelho que estudamos aí e aqui, com a mesma certeza de encontrar a grande luz da perfeição com Cristo. Não importa, meus amigos, o tipo de experiência e de luta que cada qual enfrenta por aí no mundo, no globo. O que vale é a luz que se acende, mesmo em noite escura da alma e sob tempestades ameaçadoras. As dores do espírito se erigem dos movimentos de sobrevivência, quando na primitividade, e dos movimentos éticos e morais, quando nesses ciclos de expiação e provas. Mais à frente, mais seremos em razão da ação do tempo e já com marcas expressivas a nos autorizarem a criatura nos terrenos das experiências somadas, todos compreenderão que a vida divina foi por todos trabalhada com intensidade e valor, pois ninguém ficará esquecido ou será preterido, porque tudo que existe, mesmo o que julgamos o mal, concorre para o aperfeiçoamento da vida em cada coração. Por isso, companheiros, renovemos-nos a cada passo, em sintonia com a mensagem de Jesus, sentida e vivida, com sinceridade e sem desalento. Receba o nosso abraço fraterno e amigo, na certeza de que o Senhor vela por todos nós. Paz para todos, Honório 9 de abril. Festejos de Natal. Sob a grande luz que define o Natal, temos com Jesus um programa ideal. Existe no casebre a penúria da fome, ou alguém com febre, com sua saúde, que sua saúde consome. Eis que o Natal é remédio e comida, como oferta fraternal a quem pena nessa lida. Temos em uma criança a promessa do porvir, levemos a ela esperança, para que aprenda a servir. Que seja um mimo singelo, dado em nome dos céus, é presente tão belo, minimizando labéus. Mesa farta no lar, divide com outro alguém. A atitude de alegrar é o legítimo bem. Um abraço, uma oração, relembrando o Senhor Jesus, é força do coração, aliviando o peso da cruz. Natal, aqui no além, é uma festa de amor. Todos nos ocupamos de alguém para falar do Senhor. É tempo de dividir do que somos e temos, para com o Mestre seguir, dando é que vencemos. José Deus. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião agradecidos a Deus, nosso Pai, Criador, as bênçãos colhidas pelos nossos corações. Vou pedir a Sara fazer a prece por nós, por gentileza. Jesus, querido amigo, com as palavras unidas, fazendo um campo de messe em nosso sentimento, possamos retornar à nossa vida natural, levando conosco a certeza
de que plantamos na terra íntima do coração sementes preciosas para o povo. Fique conosco e abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. As vibrações da prece proferida pela nossa irmã, nós encerramos a reunião. Que Jesus fortaleça e ilumine os nossos corações. Nós vamos passar das atividades do espaço e pedimos a todos nós.